Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Érica. Nós estamos aqui na nossa segunda aula síncrona, né, para falar sobre os últimos conteúdos da nossa disciplina de gestão democrática e participativa. Então, hoje, conforme o plano de ensino de vocês, nós vamos debater sobre orçamento participativo, os órgãos oficiais e a transparência na gestão, e também trazer algumas considerações, né, sobre esses conteúdos e também para fechar a nossa disciplina. Então, esse é o objetivo, né, desse vídeo que eu estou gravando para vocês. Possivelmente vocês vão estar assistindo amanhã à noite, juntamente com o professor Lucas. Então, sejam todos bem-vindos e vamos lá, né, começar a nossa aula de hoje. Então, inicialmente, né, o que seria o orçamento participativo? Então, é um mecanismo governamental, né, de democracia participativa, que vai permitir aí aos cidadãos influenciar ou decidir sobre os orçamentos públicos. Então, geralmente está relacionado aos orçamentos de investimento de prefeituras municipais, através de um processo de participação cidadã. Então, é um instrumento democrático onde prevê a participação da sociedade para debater sobre questões relacionadas a investimentos na esfera municipal. Então, o caso de Porto Alegre, né, é um exemplo bem sucedido, é um caso de sucesso, por ser uma cidade pioneira na experiência da implantação do orçamento participativo, e foi iniciado, né, desde 1989, e em 2006 se transformou num processo de participação solidária. Entre os anos, né, de 1989 e 2004, mais de 300 prefeituras passaram a adotar essa prática do orçamento participativo, né, visto que é um instrumento que realmente tem resultados efetivos, né, a ponto de ser reconhecido pela Organização das Nações Unidas na lista das 40 melhores práticas de gestão na Conferência do Habitat, né, que é o programa da ONU para assentamentos humanos. E como é que funciona, né, um orçamento participativo? Ele ocorre através de assembleias, né, com a população, né, e todos podem participar, né, sem nenhuma distinção. São regionais ou temáticas, né, temáticas porque podem ser estabelecidos assembleias por temas, né, como transporte, cultura, saúde, educação, assistência social, enfim, né, vai depender das prioridades e das necessidades regionais, né, de cada localidade. Então, no momento dessa assembleia, é feito um levantamento dessas prioridades regionais ou temáticas, e também são escolhidos os delegados para o Conselho do Orçamento Participativo. Então, os delegados, eles fazem a intermediação entre o Conselho do Orçamento Participativo e os cidadãos, né, individualmente ou como membros das organizações comunitárias e temáticas. E o que é esse Conselho de Orçamento Participativo? Né? Então, é a principal instituição participativa. E é nele que os cidadãos, né, eles tomam conhecimento sobre questões relacionadas às finanças municipais, vão debater e estabelecer critérios gerais para a distribuição desses recursos e também, né, vão estabelecer prioridades das regiões e dos temas, né, que precisam ser debatidos, qual o orçamento que será destinado para cada prioridade, enfim. Nessas assembleias, né, são precedidas por reuniões preparatórias nas microrregiões ou nas áreas temáticas, e elas são realizadas anualmente, tanto com a presença dos delegados do Poder Executivo, né, que são coordenadas pelos membros do governo municipal, pelos delegados e pelos conselheiros do orçamento participativo. Então, entre a primeira e a segunda rodada de assembleias, né, que vai acontecer entre março e junho, normalmente, então ocorrem as reuniões intermediárias,
em que são hierarquizadas, né, as prioridades setoriais por meio da atribuição de notas. Então, a partir do momento, né, que são debatidas as prioridades, né, as necessidades de cada região, atribui-se uma nota a cada uma dessas prioridades, né, para ver exatamente o que é que vai ser feito primeiro, né, a ordem da resolução dessas questões e também a distribuição de recursos para cada uma dessas necessidades. Em relação, né, aos aspectos relevantes sobre o orçamento participativo. Primeiro, né, é a democratização do processo decisório, né, com o reconhecimento aí desse processo decisório como um aspecto crucial, né, principalmente para a distribuição de recursos. E mais do que isso, né, é tratar da submissão das estruturas do Estado ao controle direto da população, gerando aí alterações significativas, né, da relação Estado-sociedade. Então, compreender essa necessidade de olhar para a sociedade e estabelecer uma boa relação com o Estado para buscar a melhor forma de se chegar a soluções. Segundo, né, a inversão das prioridades das políticas públicas, né, colocando aí por intermédio do sistema de notas, por exemplo, priorizando os bairros mais carentes, assuntos mais emergentes, né, a depender da necessidade de cada localidade. A função pedagógica, né, em relação à democracia participativa, a participação da sociedade ela só vai crescer à medida que o povo enxergar que realmente as ações estão acontecendo, né? Que realmente está tendo resultado, participar dessas assembleias, né? E vão começar a credibilizar, né? Acreditar na efetividade, né? Desse aspecto democrático, nessa participação no orçamento participativo municipal. Então, na busca por organizar, né, a reflexão sobre esses mecanismos de participação no Brasil, o autor Avritzer ele vai comparar, né, as variedades por meio de 3 desenhos institucionais, que ele chama de primeira forma de participação, segunda forma e terceira forma, né, que é o conceito de instituições participativas. E como vem se desenvolvendo no Brasil, né, também e em outros países. Então, a primeira forma de participação é denominada de desenho participativo de baixo para cima, da qual o orçamento participativo é a mais conhecida, né? A eleição dos delegados e dos conselheiros, né, acontece pela população, mostra que se cria uma institucionalidade de baixo para cima, embora não seja negada, né, a iniciativa do Estado de implementar as políticas públicas formuladas aí a partir desse processo. A segunda forma é por intermédio da partilha do poder, né? Caso dos conselhos, das instituições, em que os atores estatais e os atores da sociedade civil eles vão participar simultaneamente. Então, diferente da primeira forma de participação, nos conselhos não há um número amplo de participantes, né? E o total ele vai ser determinado por lei e vão ser previstas sanções em caso, né, de sua não instauração. A terceira forma, ela consiste em um processo de ratificação pública. Então, a sociedade ela não participa do processo decisório, mas é chamada a ratificá-lo, né? É chamada a confirmá-lo, a aprová-lo. Então, é o caso do plano diretor municipal. E o sucesso desses processos participativos, eles vão estar relacionados não só ao desempenho institucional, né? E sim à maneira como se articulam com a organização da sociedade civil e a vontade política dos governantes de implementar esses desenhos participativos. Então, não é só planejar, né, como será a forma de participação, né, mas principalmente ter esse equilíbrio aí entre a vontade dos integrantes, né, e também a vontade dos governantes.
O sucesso do orçamento participativo no Brasil, né, cujo caso emblemático continua sendo o da cidade de Porto Alegre, né, que é o pioneiro aí, o principal caso de sucesso, né, de destaque na nossa história, ela também foi experimentado, né, em outras grandes capitais, como São Paulo, por exemplo, Belo Horizonte, além de outras cidades, e acabou, né, sendo adotado até mesmo por partidos frontalmente contrários ao Partido dos Trabalhadores, que foi o mentor, né, da ideia do orçamento participativo. Então, uma observação importante, né, que a gente pode destacar do orçamento participativo é que não basta, né, a participação no momento da montagem do orçamento, mas é fundamental que a gente acompanhe, né, a execução orçamentária para ver se realmente está sendo destinado, né, o orçamento correto para cada prioridade que foi estabelecida, né? E acompanhe não só para validar essas execuções, mas também para ver, né, a conclusão dessas ações. Então, é importante, né, essa participação efetiva em todo o processo, desde o planejamento, né, até a execução e finalização dessas ações. Quando a gente fala, né, de órgãos oficiais e transparência na gestão, né, o período de redemocratização, né, acarretou aí uma ativação inédita na sociedade civil no país e aguçou aí uma consciência, um respeito pelos direitos da cidadania, né, como a gente viu já ao longo dessa disciplina. No Brasil, esse retorno à democracia, ele envolveu, né, a recuperação das liberdades civis básicas e dos direitos políticos, quanto aos direitos sociais, que ainda constituem a dimensão mais precária da nossa cidadania, né, dada principalmente as desigualdades presentes no nosso país. Esses são direitos coletivos, né, diversamente das duas primeiras categorias, que a Constituição de 1988 tratou de proteger a partir do capítulo 2, né, dos artigos 6 ao 11º. Então, a progressiva complexidade, né, que a sociedade brasileira foi se dando a partir do momento da evolução, da globalização, enfim, de diversos aspectos, fez despontar, né, fez desenvolver aí novas modalidades de direitos coletivos, como o direito do consumidor, né, direitos relacionados ao meio ambiente, né, ao lado daqueles já consolidados, que são os direitos trabalhistas, né, a CLT, como direito ao trabalho, à remuneração, às férias, enfim. Apesar de estarem sofrendo constantes ameaças, né, visto que a situação do Brasil em relação a esses direitos está sendo bem debatida e outras frentes querem fazer com que toda essa luta, né, para a gente conquistar esses direitos trabalhistas, eles sejam eliminados, né? Então, é necessário a gente estar, né, a par dessa situação também. Em relação aos órgãos oficiais, né, a gente tem aí, primeiramente, o Ministério Público da União. Então, esse órgão, né, foi encarregado desde 1988 de fiscalizar o cumprimento dos direitos coletivos e difusos. Então, a Constituição Cidadã, ela não criou o Ministério Público, mas atribuiu, né, a esse órgão novas funções, ampliando a sua importância para um país mais democrático. As ações como defesa dos direitos dos cidadãos nas mais diversas esferas, a moralização no âmbito da sociedade política, exigindo também maior transparência e prestação de contas, né, não poderiam ficar inteiramente sobre a responsabilidade da sociedade. Então, por isso que foi atribuída a função do Ministério Público, né, essas questões relacionadas a defender a sociedade, né, a
fiscalizar o cumprimento desses direitos difusos e coletivos e exigindo aí uma necessidade de transparência e de prestação de contas. Em tempos de valorização da participação popular, né, atribuir o fracasso da política apenas à inércia ou à omissão da sociedade se torna muitas vezes tentador, mas a tarefa de fiscalizar o cumprimento da lei, agora em defesa da população, passou a ser função atribuída ao Ministério Público. Então, esse é o papel, né, essa é a função do Ministério Público frente aí à sociedade. E vocês podem estar se perguntando, né? O Ministério Público ele pode atuar como um advogado, né, o defensor da sociedade. Então, para atuar como advogado defensor da sociedade, o Ministério Público adquiriu autonomia administrativa, né, e funcional frente ao Poder Executivo. Na Constituição, ele figura em um capítulo à parte, né, dos três poderes, que é o capítulo 4º, que vai ser intitulado como Funções Essenciais à Justiça. E para alguns, o Ministério Público ele é chamado até de quarto poder, né? E outros costumam dizer que ele faz parte da sociedade civil e não mais da sociedade política. A atuação do Ministério Público nos remete, né, ao tema tratado inicialmente da nossa disciplina, que é a judicialização da política. E para esse processo, né, tem sido construído enormemente o crescimento do envolvimento do Ministério Público na defesa dos cidadãos. A Constituição, né, ela significou aí um duplo avanço, tanto em relação à ampliação dos direitos coletivos e sociais, né, mesmo que de modo genérico, e também aumentou automaticamente o leque de interesses, né, que podem ser protegidos pelo Ministério Público através da ação civil pública. Então, para a gente entender melhor, né, quais são esses direitos difusos, coletivos e individuais, eu trouxe um quadrinho para vocês, né, que vai trazer uma definição e um exemplo, né, para cada um, para a gente entender melhor, né, para fixar melhor o entendimento. Então, os interesses ou direitos difusos são os transindividuais de natureza indivisível, né? Seus titulares são pessoas indeterminadas ligadas por circunstâncias de fato. Por exemplo, destinatários de propaganda enganosa, né, veiculada em painéis publicitários, em jornais, revistas ou televisão, né, são aquelas, por exemplo, aquelas letrinhas miúdas dos anúncios que acabam impactando, né, muitas pessoas. Já os direitos coletivos são os transindividuais de natureza indivisível, cujos titulares são um grupo ou categoria ou uma classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica. Por exemplo, o aumento indevido das prestações de um consórcio. Já os interesses ou direitos individuais homogêneos são os decorrentes de origem comum. Por exemplo, um certo bem, né, de uso comum, produzido em série, apresenta o mesmo defeito, lesando os usuários finais. Né? Um fato comum liga né, inúmeros consumidores. Né? Se a gente for associar esse exemplo à questão dos recalls, né, dos automóveis. Então, são problemas recorrentes que vão afetar, né, que estão ligados a inúmeros consumidores. Outro órgão, né, oficial é o Tribunal de Contas. Esse órgão, ele é responsável aí pela gestão financeira, atribuído aí ao controle de orçamentos públicos.
é um órgão auxiliar do Poder Legislativo e não do Poder Judiciário, né, como muitos imaginam. Tem natureza administrativa e tem a finalidade de fiscalizar a atividade financeira da administração pública. Então, o Tribunal de Contas ele tem sede no Distrito Federal, vai ser composto por 9 ministros, tendo suas garantias, prerrogativas, vencimentos, impedimentos e vantagens equiparadas aos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Então, 1/3 dos integrantes do TCU será escolhido pelo presidente da República e 2/3 pelo Congresso Nacional. Poderão concorrer ao cargo de ministro do TCU apenas brasileiros entre 35 e 65 anos, com idoneidade moral, né, reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública, e mais de 10 anos do exercício de atividade profissional que exija algum destes conhecimentos específicos. Né? Então, esses são os atributos, né, necessários para concorrer à vaga de ministro do TCU. Então, ao TCU, né, compete a função de fiscalizar as atividades contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da federação, aplicando, se detectar ilegalidade de despesas ou irregularidade de contas, multa proporcional ao dano causado ao erário. Então, também compete ao TCU, né, apreciar a inconstitucionalidade das leis e dos atos públicos, né, de acordo com a súmula 347 do STF, e a dificuldade da ação isenta do TCU vai decorrer muitas vezes de sua constituição política, né, ou seja, dos elos entre seus membros e aqueles a quem devem fiscalizar. A Constituição de 1988 ela proíbe a criação de tribunais e de conselhos de conta nas esferas municipais, né? Então, isso é uma curiosidade importante, porque na cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde já existiam tribunais de contas antes de 1988, né, foi permitida a manutenção nesses dois casos específicos, né? Mas após 1988, em outros municípios, né, essa prática não acontece. E como se dá, né, de acordo com a Constituição, o controle externo à administração pública no caso dos municípios? Então, o controle vai ser realizado, né, pelas câmaras municipais com apoio do TCU do Estado ou dos conselhos. Né? A esfera de fiscalização do TCU vai abranger pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, desde que os proventos sejam recebidos por elas, tenham origem estatal pública, ainda que no âmbito desse ordenamento jurídico brasileiro caiba ao TCU a apreciação das contas prestadas ao chefe do Poder Executivo, apenas o respectivo Poder Legislativo vai competir aí o poder, né, de julgá-las, cabendo aí ao primeiro apenas opinar acerca dessa prestação de contas. Então, assim, o Ministério Público, né, e o TCU é um importante aliado dos cidadãos na luta pelos seus direitos, inclusive de acesso à informação, né, sobre o uso dos recursos públicos e também da arrecadação da participação como contribuinte. Então, está aí o portal da transparência, né, para nos ajudar a ter acesso a essas informações, né, a fiscalizar o uso desses recursos públicos, a arrecadação, né, como está sendo utilizado esses recursos. Então, vale lembrar também que o TCU está ligado ao Poder Legislativo, né, também a CGU, que é a Controladoria Geral da União, que é um órgão do Poder Executivo que tem se empenhado aí nessa conquista de uma gestão transparente. Então, a CGU ela tem uma importante iniciativa de estímulo à participação dos cidadãos
no controle da gestão pública e dos gastos governamentais. E isso acontece, né, pela convocação da primeira consorcial, que é a Conferência Nacional da Transparência e de Controle Social, que trata de mecanismos institucionais de democracia participativa, que foram instituídos pelo decreto de 8 de dezembro de 2010, que posteriormente, né, foi revogado e substituído pelo decreto de 8 de julho de 2011, né, mas permanecendo o mesmo teor. E a conferência que foi realizada, né, entre maio de 2012 em Brasília, com as etapas de preparação, foram realizadas, né, conferências municipais nos anos seguintes, mobilizando diretamente os cidadãos, né, buscando essa representação dos delegados na etapa nacional. Tudo isso, né, para promover a participação da sociedade no controle dos gastos públicos e também no combate à corrupção. Então, é um mecanismo, né, institucional que vem aí para promover uma democracia participativa e para combater também a corrupção. O objetivo, né, foi promover a participação da sociedade no controle dos gastos públicos e no combate à corrupção. As 80 propostas aprovadas ao final da conferência foram para fornecer subsídios de um Plano Nacional sobre Transparência e Controle, né, que culminou aí na participação do Brasil no Fórum Internacional, né, que é a Parceria para um Governo Aberto, encaminhando aí essas propostas ao consorcial. E tal fórum, ele, né, teve como objetivo divulgar as boas práticas de transparência, da participação cidadã, né, da prestação de contas, que é o conceito de accountability, que vocês já devem, né, ter visto no início da nossa disciplina. E além da prestação de contas, também temas relacionados à tecnologia e também à inovação. Então, o controle social, né, exercido pelos cidadãos de várias maneiras, ele trata, né, nesse texto como algo a ser concatenado com o controle oficial, né, exercido pelas instâncias criadas para essa finalidade. Então, para a gente encerrar essa disciplina, é importante a gente prestar atenção, né, nessa questão da relevância do processo, né, democrático, né, do país e do mundo, para a afirmação desse modelo contra-hegemônico de democracia e também a inclusão, né, de seus requisitos essenciais para a participação da sociedade em mecanismos já consolidados de representação. Então, é importante a gente tomar conhecimento, né, da gestão orçamentária participativa, né, instrumentos como o PPA, o LDO, o LOA, eles vão, né, ser combinados aí para incentivar essa participação social. Esse controle social ele vai fomentar, e combinado com outras práticas de controle social, o exercício, né, o exercício pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. E é importante a gente destacar, né, que a partir dessa disciplina a gente pode compreender a importância dessa gestão democrática e participativa e também, né, tem aí identificado essa ideia da democracia participativa como um tema realmente importante, né, que precisa de atenção, e como vocês, futuros gestores públicos, vão precisar estar inteirados dessas questões de como. E também investir nessa democracia, né, no país.
que a gente vê ultimamente a democracia vem sendo ameaçada, né, por diversas situações que estão ocorrendo, principalmente na pandemia. Mas aí o gestor público ele deve, né, reforçar esse elo entre o cidadão e o poder público, né, com esse papel fundamental do desenvolvimento de uma democracia e também de uma gestão mais participativa. Então, essas são as considerações finais, né, tanto a respeito dos temas debatidos na nossa aula hoje, como da nossa disciplina. Eu espero que vocês tenham compreendido esse assunto, né? Essa aula foi baseada no livro que está lá postado no ambiente virtual de vocês, né? E baseado na autora Helena de Mota Salles. Então, não coloquei a referência aqui, mas o arquivo já está disponível. Desejo a todos, né, um excelente final de ano, um Natal de muita paz e saúde, né, e que 2022 seja de esperança de dias melhores, né, inclusive para a nossa democracia, né, principalmente para o país. Então, boas festas a todos, e é isso.